feliz. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre parte do capítulo 21, cujo título principal é Haverá falsos cristos e falsos profetas. E eu digo conversar porque a gente vai refletir um pouquinho, né? Quem são esses falsos cristos e falsos profetas? Será que nós aqui, que estamos aqui, somos algum deles? E mesmo se formos, ou se soubermos, ou percebermos alguns que estão entre nós, o nosso objetivo aqui não é julgar, mas sim refletir sobre o que há na sociedade e o que a gente pode fazer e escolher se seguimos ou não esses falsos cristos e falsos profetas, seguindo, logicamente, os ensinamentos de Jesus, tá? Então, antes de começar a dialogar um pouquinho a partir, né, do item aqui, dos itens específicos do capítulo 21, que foi o que me coube para a gente poder dialogar um pouquinho hoje, eu vou cantar uma música em forma de oração, tá? E aí depois a gente dá sequência, né, a nossa reflexão do Evangelho. E eu vou colocar o óculos aqui porque de perto já não está dando mais para enxergar tão facilmente. Então vamos lá. E por que eu escolhi essa música primeira aqui, né? Porque ela traz para a gente exatamente o que a gente precisa fazer. Ela traz para a gente exatamente o que nós todos, profetas ou não, devemos fazer. O que todos nós podemos e devemos fazer nesse processo evolutivo que a gente se encontra, né? Isso significa que tudo aquilo que vai contra o que está escrito nessa música, que na realidade são os ensinamentos de Jesus, porque quando a gente vai buscar os ensinamentos de Jesus, e a gente não precisa ir muito longe, basta a gente recorrer às parábolas evangélicas de Jesus Cristo, a gente tem um Cristo de amor, um Cristo que acolhe, um Cristo que ensina, um Cristo que encaminha. A gente não tem um Cristo que exclui, um Cristo que vai matar, que vai julgar exacerbadamente, não. Ele vai falar assim, olha, esse não é o caminho, né? Que tal faça isso? Ou vai e faça isso. E essa música eu escolhi como primeira justamente por isso, pela letra dela e a profundidade dela, que já meio que resume por antecipação o que todos nós podemos e devemos fazer. E começa assim, ó. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é justamente por isso, porque aqui é uma oração que pede para a gente, olha, faça assim, né? E resume de forma muito bonita e muito clara os ensinamentos de Jesus. E quando a gente fala entre profetas e cristos que estão na nossa sociedade, é mais ou menos isso que a gente espera, de alguém que profetiza, que prediz, que prega teoricamente a palavra de Jesus Cristo, os ensinamentos de nosso Pai maior, né? Então isso significa o quê? Que tudo que vai contra esses ensinamentos de Jesus não é de Cristo. Então é muito fácil identificar alguém que se diz cristão, né? Alguém que se diz profeta e age o contrário. E Jesus nos chama para fazer essa autorreflexão, né? Conosco, logicamente, primeiro, porque em diferentes momentos da nossa vida a gente, de alguma forma, atua, né, como tal. Então, o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo para alcançar, digamos, essa nossa evolução, conseguir essa nossa evolução? O que nós estamos fazendo, para além da nossa primeira missão, que é conosco mesmo, para contribuir para a evolução de todas aquelas pessoas que estão à nossa volta? Porque, para além de palavras, é preciso atos, ações em conformidade com o que Jesus nos ensinou. E talvez alguém pode pensar assim, mas falar é muito fácil, fazer é difícil. Claro que é difícil, né? Por isso que a gente está nesse mundo que a gente se encontra, que é um mundo de expiações e provas. Mas Deus, Ele é tão bondoso conosco que Ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa para a gente passar pelos problemas. Ele nos encaminha da melhor forma possível. Ele coloca pessoas que nos auxiliam de diferentes formas. E nos lugares mais inusitados possíveis, que às vezes a gente pode pensar, nossa, mas como assim? Como que isso aconteceu? É Deus cuidando de forma muito amável nós, todos, em nossas missões. E aí o que acontece? Todos nós, quando estamos, em especial, passando por momentos difíceis da nossa vida, o que geralmente a gente faz? A gente busca ajuda, a gente busca auxílio. E geralmente a gente busca esse auxílio onde? Nas casas, categorizadas como casas de Deus, não é verdade? Aí a gente vai ao centro espírita, aí a gente vai às diversas igrejas, né, classificadas como igrejas evangélicas ou as protestantes, a gente vai na igreja católica, né, a gente vai no Bezendô, a gente vai em tudo quanto é lugar. Não é verdade? Porque a gente quer resolver de todas as formas, né, aquilo que a gente está passando. E é nesse contexto que a gente se depara, em especial, não apenas, com os falsos profetas e falsos cristos, que, por vezes, se apropriam dessa denominação, dessa designação, e até mesmo da palavra de Deus, e utiliza de acordo com as suas, digamos que, intenções nada salutares. Então, o evangelho de hoje é justamente para a gente refletir sobre isso. Como identificar, né? Eu estou tentando ser o mais, digamos que, didático possível, né? Como que a gente pode fazer para identificar o que seria, né, esses falsos profetas e falsos cristos? Lembrando que a nossa intenção é dar razão a essa reflexão, sem o julgamento no sentido de dizer assim, olha, fulano é errado, fulano é isso, é aquilo, não. Nós não podemos esquecer que todos nós, sem exceção, estamos numa grande escola e cada um está em uma série, ou seja, cada um de nós está em um determinado estado evolutivo. Então, é natural, é comum que alguns de nós cometamos mais ou menos, digamos que, inadequações.
em nossas vidas, né? É natural que nós, todos, de acordo com o grau de evolução que nós estejamos, a gente cometa alguns erros e também muitos acertos, né? Então é justamente por isso que quando a gente identifica, né, digamos que um falso Cristo, um falso profeta e tudo mais, o que a gente precisa fazer? Qual seria, e aí eu jogo a pergunta para vocês, né? Qual seria a ação de Jesus Cristo para com essas pessoas? Se a gente busca, né, no passado, 2000 e poucos anos atrás, quando Jesus aqui esteve, né, fisicamente, como foi que ele agiu nas diferentes situações em que ele foi meio que encurralado? Quando ele foi crucificado, o que ele fez, né? Então, o que nós deveríamos fazer? O que nós temos que fazer? Pois bem, se a gente pega o Evangelho e se a gente vai buscar todas as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui em especial, no nosso caso, a gente vai verificar que, considerando a lei maior, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e todas as orientações que nós temos que orar e vigiar. Orar para nós, para o nosso processo evolutivo, orar e vigiar as nossas ações, justamente porque para que eu ajude o outro, eu preciso estar bem comigo mesmo, né? E esse vigiar, orar e vigiar, não é vigiar a vida do outro, sabe? No sentido da maledicência, né? Não é vigiar a vida do outro. É orar e vigiar para a sua própria vida, para ficar bem. E quando a gente identifica algo no outro que não está, digamos que de acordo com o ensinamento de Jesus, se eu puder ajudar de forma direta, eu vou ajudar. Se eu não puder ajudar, eu vou orar. Eu vou de alguma forma fazer alguma coisa para que a pessoa perceba por si só. Porque em alguns casos não vai adiantar a gente querer ir lá e abrir a cabeça da pessoa e colocar, né? Mesmo porque às vezes nem nós mesmos estamos preparados ainda para poder, talvez até ajudar de forma direta essa pessoa, né? Então, pois bem, vamos lá. Logo no início aqui nós temos assim, ó, reconhece-se a árvore pelo seu fruto. E daí no item 1 nós temos assim, ó, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em São Lucas 6, de 43 a 45. E aqui a gente já tem uma autorreflexão, né? Do que está cheio o nosso coração? O nosso coração está cheio de mel ou de fel? O nosso coração está cheio de amor, né? Será que eu estou externando, emitindo esse amor que Deus nos possibilitou ter e que a gente precisa tanto cultivar? Será que eu estou praticando a caridade de Deus, né? Quais são os frutos que nós estamos colhendo, né? E plantando, consequentemente. No item 2, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapazes. Vós que os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. A conhecereis, pois, por seus frutos. Está em São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Né? Então, quando nós temos assim, ó, guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob o nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão os muitos. Quando eu mencionei que a gente busca, né, as diversas denominações religiosas, quando nós estamos passando por dificuldades e a gente se depara com esses falsos cristos, falsos profetas em diversas situações, mas não apenas, por que eu mencionei isso? É porque em momentos como esses, nós estamos muito frágeis. Nós estamos muito frágeis. E por vezes, as pessoas, para não dizer sempre, né, têm às vezes o dom da fala,
tem alguns dons mediúnicos muito específicos, né? E que, por vezes, acaba chamando a atenção e, de alguma forma, momentaneamente, meio que acaba resolvendo naquele momento ali, digamos que o problema, naquele momento. A questão é que a resolução de um problema, seja ele qual for, ele não acontece da noite para o dia. Porque aqueles milagres que muitos dizem acontecer, eles acontecem primeiro a partir da nossa fé e a partir da mudança de postura, da nossa evolução moral. É igual quando, por exemplo, a pessoa está com determinada patologia e essa patologia não é apenas no corpo físico, mas sim no perispírito, na nossa alma que está encarnada, né? Por que quando as pessoas vão para o tratamento espiritual e tudo, né? Quais são as orientações? Olha, além do tratamento espiritual, siga rigorosamente o tratamento do médico aqui da Terra que passou também. Por quê? O que acontece? Se houver o cuidado apenas do físico e não do perispírito, se for uma patologia oriunda, né, de diversos fatores, inclusive de tempos pretéritos, vai curar momentaneamente. Mas se não houver a mudança moral, com o tempo, essa patologia que está no perispírito passa novamente para o corpo físico. Então, é preciso haver essa cura, sabe aquela questão de dentro para fora, só que desse de dentro para fora não é de dentro do nosso corpo físico, mas sim da nossa alma, do nosso perispírito, que também precisa ser cuidado, ser curado. E como isso acontece? Isso acontece a partir da nossa evolução e transformação moral. Também a partir da nossa necessidade e merecimento, de acordo com a forma que vivemos ou estamos vivendo nesta vida, né? Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado. Então, observem, levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será muita, a caridade de alguns se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. É tão interessante porque quando diga assim para a gente, levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, hoje em dia, mais do que nunca, por conta das redes sociais, os diferentes meios de comunicação, a gente se depara com várias categorias, né? Várias categorias de falsos cristos e falsos profetas, né? E que, por vezes, cobram das pessoas valores exorbitantes para, entre aspas, curar ou trazer o seu bem-amado ou sua bem-amada, né? Ou para curar você de uma enfermidade, alguma coisa do gênero, sabe? Como se isso fosse possível, simplesmente, ou qualquer outra pessoa, fazer isso por você e pronto, acabou. E observe que por trás disso há um cobrar, há uma questão material. Os carismas que nos são dados, os diversos tipos de mediunidades que nos são dados, que isso não é de agora, isso é de muito antes de Cristo, inclusive, né? Quando você vai visitar toda a literatura da área, que a gente percebe? São vários os tipos que tem, e eles nos é dado, sobretudo a partir do Espiritismo, que a gente tem essa noção muito clara, de forma gratuita. E de forma gratuita precisa ser exercida. Justamente porque, para que haja essa evolução material, a gente precisa evoluir enquanto ser eterno, enquanto ser em eterna evolução. Quando a gente faz a passagem deste mundo que nos encontramos para os diversos planos que existem, quando a gente chega do outro lado, vamos dizer assim, né? Tentando explicar aqui um pouquinho, o que acontece? O que a gente leva daqui para lá? O bem que a gente fez e o mal que a gente fez. Ah, mas como assim o mal que a gente fez? A gente leva. Porque se a gente chega lá do outro lado, vamos fazer de conta que tem uma portinha lá, né? E tem uma pessoa lá, né? O que você fez de bom? Aí eles vão olhar lá, na nossa caderneta. Então, beleza. O que fez mais de bom? O que fez mais de ruim? Então, querendo ou não, a gente leva, quando a gente parte daqui, o que de bom que a gente fez e o que de ruim a gente fez. Sabe? E de acordo com que a balança pesar mais, vai ser o auxílio que a gente vai receber ou não. Então, explicando bem de forma genérica, é mais ou menos assim, né? E o que a gente quer quando a gente chegar do outro lado, a partir desta vida que nos encontramos, né? Que a gente chegue lá com a sensação de dever cumprido,
de ter, sabe, de ter cumprido pelo menos o maior número de coisas que nós deveríamos, ou chega lá com aquele remorso, com aquela sensação horrível, né? Que a gente tem uma leve impressão quando a gente faz alguma coisa de errada aqui, nesta vida que nos encontramos. Né? Então, a questão é, precisamos nos cuidar sempre. A missão dos profetas, quando a gente vai ver no Evangelho no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos assim, ó, no sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, lógico, né? Se diz de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, o homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições, pelo conhecimento da palavra, do Evangelho. Essa ideia era, no caso, a dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote, Catifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo se cumprido, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Né? E é nesse contexto, né, que é conhecido pela sociedade aí, é que vem os prodígios dos falsos profetas, né, que é essa capacidade de realizar algum feito considerado para alguns como paranormal, que na realidade são alguns dons, alguns carismas que algumas pessoas possuem, já vêm com essa capacidade organicamente, porque não é todo mundo que tem todo tipo de carisma, não é todo mundo que tem todo tipo de mediunidade. E que espera-se esses determinados carismas sejam utilizados de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com o amor de Deus e sempre de acordo com a caridade, que é a caridade gratuita, pelo amor, sem julgamento e em nenhum momento para fazer nada de mal para ninguém. Eu nunca me esqueço. Um amigo muito querido um dia virou para mim e falou assim: Renato, como que esse povo faz? Se referindo a tipo Chico, por exemplo, que, né, que psicografava trocentos livros lá e tal. Como que essas pessoas conseguem escrever tantos livros? Só que a gente demora um século para escrever uma coisa e tal. Eu falei assim: olha, meu querido, o negócio é o seguinte. Primeiro que não é a pessoa especificamente ali que está escrevendo, ele é um instrumento, né? São vários irmãos, várias entidades que transmitem essas mensagens, ele serve como instrumento. Aí ele virou para mim, de modo geral, isso explicando bem grosseiramente aqui, pela questão do tempo, né? Mas como que eu sei que uma obra dessa é confiável ou não? Aí eu virei para ele e falei assim: olha, é o seguinte, leia a obra. Se durante a leitura, em qualquer momento, você perceber algum rudimento de coisa ruim, de vingança, de coisa que vai contra o amor de Deus e a prática da caridade, pare a leitura e passe para o próximo. Ponto. Eu falei, você não precisa nem ler todo o Pentateuco, sabe? Todas as obras do Espiritismo. Não precisa nem ler tudo. Vá com essa mentalidade. Agora, se começar a ler e perceber qualquer rudimento de coisa ruim, de vingança, sabe? Que vai contra o ensinamento de Jesus, para, porque tem alguma coisa errada aí. Ponto. E falei para ele, e fique em paz. Lógico que antes disso, eu conversei várias coisas com ele, tentei explicar e tudo mais, né? E depois, em outros momentos, tivemos outras experiências em termos de mediunidade, tudo, conversa, né? E aí, com o tempo, como é natural, ele foi entendendo como tudo acontece, né? Então, assim vai. Então, na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Isso na acepção teológica. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, as pode sem dúvidas derrogar se isso lhes apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ser dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez, porque iria contra esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Iria contra essa prática desse amor supremo,
sabe? Dessa prática da caridade, né? E aí temos assim, ó, é preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Em todos os tempos, observem, os homens exploraram, em proveito de sua ambição, em todos os tempos, gente, inclusive nestes tempos que nos encontramos. Infelizmente, por mais que a sociedade evoluiu consideravelmente, ainda nos tempos que nos encontramos, a gente se depara, né, com homens que exploraram e que exploram, logicamente, em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de se darem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Às vezes, gente, a gente percebe que a pessoa em questão, né, tinha de fato uma missão, considerando todos os tipos de mediunidade que a pessoa tem ou tinha, e que a priori começou a exercer. Só que o que acontece? A partir do momento em que a questão material entra no meio e que a idolatria começa a tomar conta por parte de todos à sua volta, a pessoa acaba se deixando levar e acaba começando a receber influências de alguns espíritos que estão precisando mais de ajuda do que a gente, sabe? E aí a coisa começa a desandar, né? A pessoa deixou de ter determinado tipo de mediunidade, como, por exemplo, o da cura. Não é que ele deixou de ter. Às vezes, lhe é adormecida aquele tipo de carisma, aquele tipo de mediunidade. Porque ou isso acontece, ou a pessoa vai se afundar cada vez mais e vai atrasar mais e mais e mais o processo evolutivo, o seu então processo evolutivo. Então, estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o cérebro. Por isso o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. Por isso é que é importante a gente conhecer, a gente querer conhecer, a gente se distanciar da ilha para ver a ilha, né? Qual de fato é a palavra de Deus? É igual o dízimo, né? Qual que é a função do dízimo? Qual que é a função do dízimo? Né? A gente vai, né, ou já foi, ou tem a experiência, um conhecimento, né, uns mais aprofundados, outros não, da questão do dízimo. Qual é a função do dízimo? É para que esse bem material, no nosso caso, o dinheiro em questão, vá para a instituição enquanto instituição pública, física, para manutenção das coisas, ou esse dízimo é para ajudar as pessoas que realmente estão em situação, por exemplo, de rua, situação de fome e tudo mais? Né? Será que Deus ficaria feliz, né, se Jesus, de acordo com os seus ensinamentos, ficaria feliz, né, se eu, entre aspas, né, algum líder religioso, de qualquer denominação, exigisse que os meus fiéis fossem obrigados a pagar algo, e se esse pagar algo não acontecesse, é meio que excluído? Será, gente? Se a gente age pela razão, considerando o amor de Deus para conosco, né, e os ensinamentos de Jesus Cristo, isso é certo ou isso é errado? E aí é onde eu convido cada um de vocês, peguem o Evangelho depois, aqui, e leia todo esse capítulo, porque é impossível falar sobre cada detalhe dele. E vocês vão perceber que a verdadeira prática da caridade vai muito além do que você ajudar financeiramente uma instituição ou alguém. Vai muito além disso. Vai muito além disso. E assim vamos. O fato de operar o que, aos olhos de certas pessoas, passa por prodígios, não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta
se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Olha que interessante. O verdadeiro profeta, a gente reconhece de fato pelos caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Então, observem que eu estou tentando, a partir do que nos traz o Evangelho, fazer com que todos nós reflitamos, né, sobre o que de fato é ou não é, e o que devemos fazer ou não fazer diante dessa situação. E aí, na sequência, nós temos assim, ó, a partir do item 6 e 7, né, desse capítulo. Não acrediteis em todos os espíritos. E aí nós temos, meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se erguem no mundo. Isso está em São João, em Epístola 4:1. Então, vários se erguem, por diferentes motivos. As pessoas, por vezes, vêm com determinada missão especial, e por vezes, por conta do estado evolutivo e N questões, e por falta de disciplina, né, acaba se deixando levar pelas tentações da vida e acaba se perdendo pelo caminho e, consequentemente, só atrasando o seu processo evolutivo. E aí vem, ó, os fenômenos espíritas, em especial, longe de darem crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem, ao contrário, lhes dar um último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Por que disso aqui, gente? O verdadeiro milagre interno, a verdadeira mudança interna acontece na realidade, primeiro, de acordo com o nosso merecimento, segundo, de acordo com a nossa evolução moral. Então, todos nós somos capazes, considerando o poder que Deus nos deu, de nos curar e nos possibilita contribuir para a cura de qualquer pessoa que está à nossa volta. Só que para isso a gente precisa, primeiro, acreditar, no sentido de fé nas nossas capacidades enquanto filhos de Deus. E, sempre com o amor dele, despidos de qualquer tipo de arrogância, de soberba. Porque quando a gente entende que nós somos meros instrumentos, sabe? A coisa começa a ficar assim um pouco mais tranquila, sabe? E no Evangelho a gente tem também que, olha, ajude o outro, quem quer que seja, mas não precisa ficar alardeando. Porque quando se alardeia, se divulga tudo, você está querendo o quê? Recompensa material, momentânea, neste mundo que nos encontramos. E para Deus o que importa é o bem que se faz, independente de quem quer que seja. E com amor, né? Porque Ele tem consciência de tudo que nós estamos fazendo. Sem falar que, quando se faz algo para alguém e, hoje em dia, né, coloca nas redes sociais, coloca o rosto da pessoa e tudo mais, a gente não sabe as dificuldades que essa pessoa está passando. Para ela, talvez, seria muito mais constrangedor essa exposição, né? E assim vai. Então, como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele, o Espiritismo, no caso, vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais. Em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. E aí nós temos, observem que essa parte é muito importante. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, esses fenômenos diversos de mediunidade, por exemplo, né? Em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. E se a gente busca, não precisamos ir muito longe, a gente vê casos muito reais disso, né? Que as pessoas, no caso, tentaram e fizeram, só chega um ponto que a pessoa acaba sendo desmascarada.
né? Porque tudo vem à tona. Então, aliás, assim como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Procurando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Então, observa o tanto que o conhecimento, ele nos liberta. O conhecimento nos possibilita entender que Deus está em todos os lugares. Deus não está, Jesus e toda a espiritualidade benfeitora, não está só aqui nessa casa bendita nossa que nós temos a oportunidade de aprender tanto e fazer tanta coisa boa. Eles não estão só aqui. Eles estão, e isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Deus está em todos os lugares que estivermos, sobretudo dentro do nosso coração. Em especial, a partir das nossas ações, a partir do bem que a gente faz, a partir da humildade que a gente busca a todo custo às vezes. Sabe? Das ações que a gente tem, porque não basta palavras. Não adianta a gente só falar. Não adianta eu vir aqui falar de perdão, aí chega ali, saindo ali do centro, eu quero matar o outro, porque fez isso, aquilo. Não adianta. Não adianta. Sabe por quê? Eu estarei mentindo para vocês aqui, mas eu não vou estar mentindo e escondendo nada para Deus. Sabe? E o meu anjo da guarda que está do meu lado o tempo inteiro está vendo tudinho. Então, se eu continuar falando uma coisa aqui e fazendo outra ali, ixi, vai anotar todinho na cadernetinha, vai chegar lá em cima e vai falar. E daí, né? O que eu vou fazer quando eu chegar lá? Então, uma coisa que eu sempre digo, sempre que posso, né, quando estou conversando com as pessoas, é: nós não somos seres perfeitos, por isso que nós estamos neste mundo de expiações e provas. Sabe? E a gente é chamado a entender isso. Mas não no sentido de, eu não sou perfeito, então eu vou continuar errando. Não. Se eu identifiquei, se eu percebi que alguma ação minha não está legal, qual que é a minha função? Considerando que eu estou num processo evolutivo. Fazer de tudo para que isso melhore. Né? Então, aquela história assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Isso não é justificativa para a gente permanecer no erro. Não é. Porque a gente está aqui justamente para poder resolver esses probleminhas que a gente tem. Então, sabe aquelas má índoles que nós temos às vezes, que a gente percebe que não é legal? O que a gente tem que fazer? Lutar contra aquilo. E não se deixar levar. E o nosso anjo da guarda fica aqui o tempo inteiro, olha, faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso. Só que nem sempre a gente escuta. E ele não vai chegar aqui e dar umas palmadas na gente, falar, vai por aqui, dar um chute na gente para a gente ir para o lado certo. Não, a gente tem a questão a lei do livre-arbítrio que Deus nos deu. Né? Então a gente vai demorar mais ou menos esse nosso processo evolutivo de acordo com a forma que lidarmos com tudo. Então o Espiritismo, no caso, ele vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas. Porque os falsos cristos e falsos profetas encarnados, com o tempo a gente identifica e percebe, e a lei, né, do homem tenta resolver ali, na medida do possível e tudo mais. Mas e essa outra categoria aqui? Olha, mas entre os desencarnados nós temos a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, os pseudos sábios que da terra passaram para a erradicidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à massa com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Então, antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, no caso, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, menos pela inspiração, pela mediunidade inconsciente muitas vezes, audiente, né? E até mesmo falante. Tá?
São João, só para a gente retomar, São João já adverte contra eles quando diz: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicados essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade dos seus frutos. Então observem que, se, para identificarmos os falsos cristos e falsos profetas, encarnados e desencarnados, a gente tem que considerar a evolução moral e os caracteres morais, as ações específicas, de acordo com o amor e a caridade que Jesus nos ensinou, desde 1900, antigamente, não é tão difícil a gente identificar. Agora, o que acontece às vezes é que, por interesses inferiores nossos, a gente se deixa levar achando que vai resolver aquele problema que eu estou com ele ali. Sabe? E nem sempre isso acontece. Ou, quando acontece, acontece momentaneamente, justamente porque esses falsos cristos e profetas desencarnados, que se apropriam dessas intenções nada salutares desses falsos cristos e profetas encarnados, acabam apresentando para a gente leves melhoras, vamos dizer assim, para tentar literalmente enganar mesmo o outro. Sabe? Assistindo uma palestra do Raul esse tempo atrás, ele falava assim, por exemplo, que os falsos cristos, falsos profetas, eles acontecem em diferentes contextos da vida nossa, fazendo analogias, Se a gente vai na feira comprar uma laranja, por exemplo, a pessoa vai falar para a gente assim, olha, essa laranja é doce, blá, 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 e blá, blá. Aí você pega a laranja, azeda até não querer mais. Mas na hora a gente acreditou, Foi uma informação equivocada, vamos dizer assim. Se a gente vai para a política, é a mesma coisa. No período ali de eleição, aquela coisa, nossa, todo mundo abraça todo mundo come todo mundo, em tudo quanto é lugar, ali está, beleza. Prometem 1000 coisas. Depois acontece, em alguns casos, para não dizer a maioria, quase que tudo ao contrário. Então, apenas por analogia, mencionar 2 pequenos exemplozinhos, assim, bem simples, Mas essa é a nossa vida. Sabe aqueles cartazezinhos que às vezes a gente se depara, a gente encontra com eles nos postes da vida, sabe? Traga seu bem-amado em 3 dias, não sei o quê. Para isso, paga aí 20, 30, 40, 100 reais que resolve o problema. Gente, será que... Sabe? Não. Sabe por quê? Primeiro, porque a união entre 2 pessoas, de acordo com o ensinamento de Deus, acontece pelo amor. Onde não há amor, não há união. E para haver amor, união, ambos precisam estar em sintonia. Senão isso não acontece. Então não vai ser o fulano, o beltrano que vai fazer com que algo aconteça ou deixe acontecer. Sabe? Agora, se eu trabalho para a minha evolução moral, com o tempo eu mesmo vou mudar a minha forma de ser. E, consequentemente, isso vai ser externado a todos aqueles que estão à minha volta. E, de alguma forma, o bem que externamos, o amor que externamos, vai voltar para a gente. Cedo ou tarde, ele volta para a gente. Então, para finalizar, eu vou cantar 2 músicas, porque música é terapia para a alma, E na última palestra que eu fiz, eu não trouxe música e um irmão virou para mim e falou assim, Renato, olha, eu não queria te falar não, mas você tem que levar a música. Cadê ele? Acho que ele não está aqui hoje não. Ele falou, você tem que levar a música. Eu falei, então tá, eu vou levar a música. Nem que seja música repetida, mas eu vou levar a música. Porque assim como um texto, cada vez que você lê, você aprende uma coisa, a música também. Cada vez que você ouve, você aprende uma coisa, é uma sintonia muito específica. Mas hoje eu vou tentar cantar uma música diferente, que é uma música que
é muito bonita e que ela tem uma melodia muito especial, e que um dia eu ouvindo, eu senti uma coisa muito forte, e ainda falei no grupo que a gente ensaia. Eu falei, gente, a gente podia ensaiar essa música um dia, né? Eu falei assim, vamos ensaiar qualquer dia desse. Mas acabou que a gente não ensaiou, e eu titubeei em vários momentos para não cantar essa música, em outros momentos, porque ela é difícil, mas eu sou ousado. E se por um acaso eu errar, acontecer alguma coisa, eu tenho certeza que o meu irmão Delboni não vai colocar, ele vai cortar essa parte da música para não aparecer para ninguém. Então, se eu errar, fica só entre a gente, tá? Mas é uma música muito bonita, que é assim, ó. O meu combustível para continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Essa música, ela, quando eu ouvi pela primeira vez, ela me marcou muito, porque assim, em vários momentos da vida da gente, a gente tenta desistir. Mas Deus, Ele não deixa a gente de lado. Ele sempre busca alguma forma, Ele vai lá, a gente pode estar do fundo do poço, que Ele vai e busca a gente. E não é só depois que a gente desencarna, não. É aqui nessa vida mesmo, sabe? E daí, Ele fala assim pra gente, ó. Às vezes sem a gente escutar. Eu sou o que sou o Deus de amor. Sou aqui
E assim, a gente fica neste final de noite, agradecidos ao Pai pela oportunidade da vida, pela oportunidade diária que a gente tem de sempre recomeçar. E que tenhamos a certeza que Deus nunca nos desampara em nenhum momento da vida. Ele sempre vai colocar pessoas boas em nossas vidas, nos auxiliando, nos guiando. Só que a gente precisa querer escutar. A gente precisa estar em sintonia até mesmo para ser ajudado. Isso se aplica na nossa vida, isso se aplica quando a gente vai receber um passe, em tudo, 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 tudo. Então, que Deus nos abençoe hoje e sempre, e muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui, e agradeço a Deus por ter a oportunidade de sempre falar um pouquinho e às vezes cantar um pouquinho sobre a sua palavra. Que essa é uma das nossas missões, levar a palavra de Deus a todos os lugares que a gente passar, mas tentar de todas as formas colocar em prática também. E assim seja. Em paz.